vamos lá falar sobre sexualidade e autismo. São dois temas muito extensos, né? Tanto a própria sexualidade, tanto o autismo e o espectro, na verdade. Então, não dá para a gente, né, esgotar em uma horinha para falar sobre tudo, mas eu queria trazer mesmo esse debate, né, introduzir esse assunto para vocês. Independentemente, aí vi que alguns são estudantes de psicologia, né, então talvez deve ter escutado mais para a ideia do espectro, né, porque a sexualidade ainda tem uma lacuna, né, na formação aí dentro da psicologia, e eu acho que essa junção desses dois assuntos é muito importante, né? Principalmente a gente ter esse espaço, né, para poder falar sobre isso, e tem esse módulo lá no curso de pós-graduação do Instituto. Bom, então, como eu coloquei aqui, como eu falei no começo, né, para vocês, eu coloquei aqui para a gente resgatar que estamos aí no mês de conscientização mundial sobre o autismo, né, que foi escolhido pela ONU em 2007. E para quem ainda está um pouco perdido no assunto, né, que eu falei a ideia do espectro, o autismo ele é um espectro, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é considerado um espectro. O que significa um espectro? Que a gente tem várias possibilidades, né? Então, cada pessoa ali ela é única, ela é singular, e dentro desse diagnóstico, né, do espectro do autismo, a gente tem ali variações, cada uma vai ser, né, vai estar ali no mundo de uma certa forma, tá? O nosso DSM, né, quem é da psicologia vai conhecer aí, da psiquiatria também, que é o transtorno diagnóstico estatístico de transtornos mentais, ele tem o transtorno aí do espectro autista, e ele coloca dois critérios principais, né, que seriam déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Então, é uma característica, vamos dizer assim, comum que a gente vai ver nas pessoas que estão dentro desse espectro, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade. Então, esses são dois critérios apenas do DSM, tá? Então, a gente não está aqui diagnosticando ninguém, né? Por isso é muito importante a gente falar que é um espectro e que a gente tem que procurar mesmo uma avaliação, né? Procurar um diagnóstico médico, tá? E aí, não somente, né, o autismo na infância, na adolescência, mas como o próprio curso aí do Instituto Socioeconômico da Pós traz na adolescência e na vida adulta também, né? Porque a gente também tem que falar desses adultos aí que são autistas e como que vai ser o decorrer da vida. E eu tô aqui para falar sobre a sexualidade, né? Mas aí por que eu fui convidada para isso? Então, vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou psicóloga de formação e eu tem um tempo aí que eu tô nessa vertente dos estudos na sexualidade, né? Então, eu sou pós-graduando em terapia sexual, terapia cognitivo-comportamental, coordeno um grupo de estudos de sexualidade, né? Então, tenho ido para essa vertente da atuação aí na psicologia clínica, com o que a gente chama de sexologia, né? Que é a ciência que vai estudar a sexualidade humana, tá? Quem tiver mais interesse, é só acompanhar meu Instagram, eu vou deixar no finalzinho do slide, tem um site também, que vocês conseguem ver um pouquinho de como é que funcionam os serviços, entender o que é essa sexologia, né? Bom, então, já que eu vim aqui para falar sobre isso, para começo de conversa, né? Como a gente tem um tempinho limitado, eu queria só que vocês pensassem, né? Quem tiver aí papel, caneta, ou simplesmente pensasse mentalmente, para ir respondendo, né? Aí sozinho, tá? Para a gente ir seguindo essa conversa, né? Então, quando a gente fala de sexo e de sexualidade, que a gente ainda vai entender melhor essas duas palavrinhas, coloquem aí, pensem com vocês, onde que vocês aprenderam sobre estes temas. E aí que eu dou algumas dicas. Será que foi com amigos? Será que foi na internet? Será que foi com pais? E aí, pensando onde que você aprendeu, tanto os primeiros contatos quanto depois, né? Será que foi com algum conhecido? Será que você escutou uma história? Ou será que foi através de uma experiência, de uma vivência? Onde que foi esses primeiros contatos? E uma pergunta bacana que a gente faz é quais foram as lições aprendidas, né? Porque quando a gente fala de sexo, de sexualidade, através disso tudo aqui que a gente vai ouvindo, né, sobre esses temas, a gente vai criando certos scripts, né, certas ideias sobre a própria sexualidade e o próprio sexo. Então, o sexo é algo prazeroso, não, é algo proibido, é algo que eu posso falar com fulano e não posso falar com outra pessoa, né? E até mesmo a própria sexualidade, do que é considerado sexualidade. Mas aí a gente vai ver mais para frente aqui também, tá? E falando nela, né, a gente tem alguns pilares. Porque toda vez que a gente fala de sexualidade, e já que a gente vai falar de sexualidade e autismo, né, a gente precisa entender o que é considerado, então, sexualidade, tá? Tem alguns conceitos que eu separei mais para frente, que eu vou mostrar para vocês. Mas falando de pilares da sexualidade, a gente tem aí 4 grandes pilares, né, que alguns de vocês já devam ter ouvido aí por aí,
que seria o sexo, né, em termos bem didáticos, tá? Que esse biscoitinho aí, ele ajuda a resumir de uma forma objetiva. O sexo biológico, que seria aquela que é destinado ao nascimento, a genital, né? Então, quando tem lá a vagina, né, a vulva, que é a parte externa, os órgãos, né, o útero, e aí as mamas, né, as caracteres secundários, a gente coloca ali o sexo biológico como mulher. E quando tem, né, as genitálias masculinas, o pênis, testículo, é designado homem ao nascimento, né? E a gente ainda tem outras, né, outras variações, que é, por exemplo, o intersexo, que teria uma genitália ambígua. Então, essa genital e todos os caracteres secundários é o que a gente chama de sexo biológico. A identidade de gênero, né, no biscoitinho, ele está aí representado pelo cérebro, mas só uma representação mesmo, para ficar mais fácil, né, de a gente lembrar. É como a gente sente pertencente, tá? Qual gênero que eu sinto pertencente. Por exemplo, eu sou uma mulher, né? Quando eu nasci, eu tenho caracteres aí de mulher, genitália de mulher, e eu me sinto como uma mulher. Então, aí eu posso dizer que o meu gênero é mulher, e aí eu sou uma mulher cis. Ou seja, me identifico com o gênero, com o sexo lá que foi designado ao nascimento. Se eu não me identificasse, né? Se, por exemplo, eu nasci com uma vagina e eu me identifico com o gênero masculino, eu seria então trans, tá? Então daí que vem esses termos cis e trans. E a gente sempre usa o gênero primeiro, né? Mulher trans ou homem trans, aquele gênero que sente pertencente, tá? Papéis sexuais. Através de tudo isso, a gente vai construindo papéis sexuais na sociedade, né? Que é muito reforçado através do estereótipo, através da cultura que a gente está inserido, né? Então, na nossa cultura aqui, por exemplo, ocidental e até mesmo brasileira, que pode ter variações, né? Também não falei para vocês, mas eu sou de Belo Horizonte, Minas, né? Então, pode ter alguma variação. E a gente tem esses papéis, né? Por exemplo, a menina geralmente usa saia. No nosso país, por exemplo, né? Um rapaz, um homem, não é comum, não é típico usar saia. Então, esses papéis sexuais são vistos daí, né? A gente vai criando, é uma construção social, tá? Cultural, que a gente vai colocando de determinados papéis, entre aspas, né? Que é uma construção do que significaria ter cada gênero, estar em cada gênero. E Bruna, Oi. a imagem do slide não está mudando. Não, mas eu ainda tô nessa. Ainda não está na. Não, você falou do biscoitinho, eu pensei que tivesse mudado, desculpa. Tá, deixa eu passar para ver se aqui mudou. Não. Não. Não? Não. Ah, eu tô passando, não tá mudando. Não tá mudando? Não, não tá mudando não, Bruna. Deixa eu ver aqui. Não, agora mudou. Agora mudou. Ah, mudou? Aham, agora andou. Tá num bonequinho. Com um biscoitinho mesmo. Ah, tá. Acho que tá dando um atraso aqui, na verdade. Tá em qual slide agora? Tá no número 7. Sexualidade, pilares. Tem sexo biológico, identidade de gênero, papéis sexuais. Agora eu tô no biscoitinho. Foi para vocês? Isso. Foi o biscoitinho, né? Então, assim, a gente está falando aí de sexo, né? De sexualidade. Quem tiver aí com os slides, vai lá para o 9, que vocês vão conseguir me acompanhar, tá bom? Então, quando a gente está falando de sexualidade, sexualidade não resume apenas a genitália, né? Ou ao ato sexual. E o sexo, ele é, então, uma das facetas da sexualidade, tá? Ele é uma marca biológica também, se a gente for pensar pelo lado biológico, né? Como eu falei da genitália. E também pode ser considerado o ato ou relação sexual, né? Então, a gente pode estar falando de sexo quando a gente está falando de sexo biológico ou na relação sexual, né? De pensando no próprio ato em si. E a sexualidade, ela é algo maior, né? Algo macro. Mas antes, quando a gente fala de sexo, a gente tem alguns mitos, né? E concepções sobre o sexo também é construído culturalmente. Então, a gente às vezes fica com uma pergunta: será o sexo só penetração? Né? Vagina e pênis? E aí desconsideraria, então, as outras pessoas, outras formas de se relacionar? Seria somente quando há uma sensação orgástica, né? Seria somente quando há ejaculação? E masturbação, será que conta? E aquela coisa de preliminares, né? O que é tudo isso? Então, na verdade, o sexo, né, quando a gente está falando em terapia sexual, ele é considerado
todos esses fatores. Até quando a gente investiga a história sexual, a gente vai querer saber como é que foi o beijo, como é que foi os primeiros contatos, onde que foram aquelas primeiras lições sobre o sexo, o que ouviu dizer, se era uma coisa legal, se não era uma coisa legal. E a sexualidade, né? A sexualidade, eu coloquei lá nos slides 2 definições sobre sexualidade, aliás, 4 definições, que são retiradas de algumas fontes, né? Mais que resumem bem o que significa o conceito, tá? A OMS, ela traz para a gente que sexualidade é uma dimensão biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, ética, legal, histórica, religiosa e espiritual. Quanta coisa, né? Então, a gente encaixa em todas essas dimensões e, ao mesmo tempo, essas dimensões também vão atravessar a própria sexualidade. Também uma outra citação fala que é uma marca humana, subjetiva, individual, que vai envolver não somente o sexo, né, como eu falei, mas papéis de gênero, que é o que a gente viu lá no comecinho, a orientação sexual, a identidade da pessoa, né, como ela vai se sentir ali pertencente, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução, né? Então, a reprodução, ela também é uma das áreas da sexualidade, mas não só. A gente também vai falar de prazer, a gente também vai falar de intimidade. E como que ela é vivida, né, expressada? Ela pode ser em pensamentos, em fantasias, em desejos, em crenças, atitudes, valores, comportamentos, em práticas sexuais, em papéis, na forma de se relacionar, né? E aí eu extraí também uma citação que eu acho bem bonita, que fala que a sexualidade, então, ela é uma energia, ela é uma força vital, é um impulso que pode encontrar várias formas de expressão, né? Então, a gente tem essas várias formas para poder enxergar aí a sexualidade. E de uma forma resumida, o Portal da Saúde, né, ele coloca que a sexualidade, então, é muito mais que sexo. É um aspecto central na vida humana, que envolve tudo isso que a gente falou, papéis, erotismo, prazer. E em cada sociedade, essas expressões vão ser alvo de norma moral, religiosa, científica, que vão sendo aprendidos ali desde a infância. Então, a sexualidade, ela é vasta, né? Ela vai envolver o corpo, a história, os costumes, a cultura, as relações afetivas, e não somente o biológico ou o ato sexual em si. E tendo, né, isso aí como pressuposto inicial, ela pode, então, ser aprendida e pode ser ressignificada, tá? Desde o nascimento, a forma como a gente vai aprendendo aí ao longo da vida, esse conjunto de afetos, de cuidado, envolvendo sexo, papéis sociais, tudo isso. Ai, conseguiu. Coloca para mim, por favor, no 17. Agora vai ficar melhor. Tá aparecendo direitinho? Tá sim. 17. Se puder colocar em tela inteira. Deixa eu ver aqui. Mas assim também dá para ver. Olha lá, a bolinha carregando. Não foi? Não foi? Foi. Tá dando para ver, gente? Eu não tô enxergando mais ninguém. Tá sim. Passa aí para eu ver se vai passar. Para mim tá travado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu abri pelo que mandaram no grupo e aí eu consigo visualizar você e ler os slides tranquilo, Bruna. Então tá. Então eu vou indo por aqui. Deixa eu resgatar o meu aqui de novo. Bom, assim então, consegue enxergar? Passou. Tá ótimo. Acho que tá indo. Eu vou deixar assim, então, porque eu acho que na tela cheia não tá deixando. Quando fica na tela cheia, não tá aparecendo para vocês. Dessa forma aparece, mas aquela outra forma não aparece. Tá, não, sem problemas. Tá. Então, o slide anterior, para quem está com o slide aberto aí também, ele estava falando sobre o sexo ser uma das variáveis importantes, né, para a qualidade de vida. Aí, agora foi. E aí pode passar, né? E aí o 18, né, que a gente parou aí sobre a Organização Mundial da Saúde, ela afirma, então, que a saúde sexual, ela é esse estado, ela pode ser definida, né, como esse estado de bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade, né? E vai requerer uma abordagem também respeitosa com relação à sexualidade, experiências sexuais agradáveis e seguras, livre de coerção, discriminação e violência. E hoje também, né? Hoje dia 7, hoje é Dia Mundial da Saúde, e aí a OMS, ela traz isso, né? Que a saúde não é mera ausência de doenças. E a sexualidade também não fica atrás. Ela não vai ser somente quando a gente não tem uma disfunção ou uma queixa sexual. Também é essa abordagem desse bem-estar da própria sexualidade. Pode passar. Aí, foi.
Então, ela também é um indicador da qualidade de vida, tá? A gente tem aí na OMS, coloca, né, trabalho, saúde, lazer, o aspecto social e prazer e qualidade sexual também estão incluídos nisso. Pode passar? E aí agora, né, eu pergunto a vocês de novo, do que aquela perguntinha que a gente fez lá no começo, quais que são as lições aprendidas, né? É claro que muitos de vocês talvez já tenham, principalmente aí estudantes de psicologia, já podem ter escutado um pouco ou mais, né, sobre esses termos até então. Então, por isso que eu coloquei quais lições aprendidas, quais lições foram revisitadas aí até agora, tá? Pode ir. E aí, então, fica a pergunta, né? Por que não falar de algo tão importante na vida das pessoas? E aí eu deixei logo depois algumas charges, pode passar. Tem algumas charges que mostram a importância da gente falar da sexualidade e da educação sexual, né? Esse aí que o menininho pergunta, mãe, como que o bebê entrou aí? Pode passar. Tem uma outra que é um diálogo aí de duas crianças, né? E ele fala, vamos fazer amor? Vamos. Você sabe como faz? Claro que eu sei. Você tem tesoura e cola aí? Né? Então, o que é considerado amor para essa criança aí? Talvez ele esteja imaginando que é fazer um desenho de um coração, recortar, colar, né? E aí, então, essa ideia de fazer amor. E aí mostra o quanto que a gente precisa conversar com essas crianças, né? E também com adolescentes, com adultos, continua, né, para a vida toda, sobre essa educação sexual, tá? Que muitas das vezes a gente não tem a gente imagina que aquela pessoa ele saiba do que significa aquela expressão, mas às vezes é algo que ainda não foi aprendido. Pode passar. Aí a última charge, né, só para exemplificar, ela mostra um pouco de como que a sexualidade ela é vista na nossa sociedade, às vezes. Porque falar de sexualidade, como eu fiz toda aquela introdução, não é somente falar de sexo, né? Então, a gente tem aí um exemplo bem ali crítico, que é o cara, né, tá vendo um filme com sangue, tudo, e aí a menstruação, né, ele tá lá, meus olhos, né? Então, assim, o quanto que entra esse debate do que pode, do que não pode falar em questão cultural. Pode passar. E aí o próximo slide, ele vai mostrar para a gente, então, um pouco do que é e do que não é educação sexual, tá? Esse trechinho foi retirado da editora CAC, que é também um dos livros que tem desses dois personagens, Pipa e Fifi, que é da escritora Carolina Arcari, e é muito legal que ela fala muito sobre a ideia da educação sexual. Também coloquei uma citação da Vilela, né, que é uma educadora sexual. E, para resumir, né, esse quadrinho, a gente tem que educação sexual não é mostrar pornografia, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é incentivar a dança erotizada, incentivar a pedofilia. Muito pelo contrário, né? A educação sexual, ela é também proporcionar, vivenciar esses espaços, compreender as informações, tá? E por que a gente está falando de educação sexual aqui também? Porque já que a gente vai falar de autismo, a gente também tem essa educação sexual com todas essas pessoas. E mesmo no autismo na adolescência, né, e na vida adulta, a gente também tem uma pessoa que foi uma criança ali, né? E aí a gente pode pensar que essa educação, ela é falha para nós mesmos, né? Que são pessoas talvez neurotípicas. Imagina só uma pessoa que tem ali algum déficit, como eu falei com vocês no começo, alguma limitação, algum desafio de entender a comunicação social, de interagir socialmente, né? E, inclusive, pelo que a gente vai ver mais à frente, que eu separei alguns mitos, de como que é, então, essa educação sexual e como que deveria a gente fornecer aí maior espaço para poder falar sobre o tema. Pode passar? Então, falar de sexualidade ainda é um tabu, né? Eu coloquei algumas palavrinhas-chave e eu considero que sim, né? Trabalhando aí nessa área, eu costumo dizer que a gente vive uma sociedade meio paradoxal, que ao mesmo tempo que falar sobre sexualidade tem sido um pouco permitido, né, em certos espaços, tem gente que vai falar ali super... Em outros ainda é um campo meio velado, um campo meio de, então vamos tomar cuidado, será que é pouca vergonha, né? Será que é pecado? Será que é errado? Será que é sujo? E a família? De onde que vem o conhecimento? E o prazer nisso tudo? Né? Então, a gente tem várias perguntas para se fazer também nesse campo. Pode passar. E aí, pensando sobre esses pilares, sobre essas definições, a Maria Helena Vilela, né? Eu estou até com o livro dela que eu cito no final. Então, esse livro, né, que está na referência final, é uma educadora sexual e ela nomeia, né, como se fosse assim um saldo de 3 elementos que causariam conflitos na sexualidade aí do que ela intitula deficiente intelectual, porque ela fala de uma gama ali maior, né?
Então, ela coloca o funcionamento intelectual, a capacidade adaptativa, né? E juntamente com a sexualidade, ou seja, essas duas, intelectual e a capacidade adaptativa, seriam estruturas mentais que vão ajudar a lidar com todos estes conflitos, né? Do potencial biológico, do processo de socialização e da capacidade psicoemocional. Por quê? Já que a gente está falando de desafios na área de comunicação, na interação social, né? De entender aquela questão da teoria da mente, entender o que o outro está querendo me transmitir, com uma expressão facial, dessa capacidade de gerir ali psicoemocional, né? Então, a sexualidade, ela vai entrar nisso. E o desenvolvimento intelectual e a capacidade adaptativa, eles vão auxiliar a lidar com todas essas questões e também na sexualidade, tá? Porém, elas estão comprometidas, na maioria das vezes, na deficiência intelectual. E isso gera uma menor compreensão dos códigos que vão reger ali as normas sociais. E isso também se dá para a sexualidade, porque a nossa sexualidade, ela também atravessa normas sociais, né? De tudo que a gente viu até então, de como são essas lições aprendidas, os aspectos culturais. Pode passar. E aí, ela traz, então, alguns pressupostos, que teriam uma dificuldade, né, em aprender essas normas, só que aí a gente vai caindo num ciclo, né? Porque se a gente tem um ensino, então, de regras ou de situações que não vão expor, né, essas pessoas para poder desenvolver e para poder aprender, vai acabar gerando ali uma dificuldade ainda maior e uma capacidade adaptativa que vai se desenvolver menos do que poderia ser desenvolvido. Então, essa falta de informação da própria sexualidade, né, do próprio transtorno aí do espectro, faz com que esses estereótipos vão se perpetuando. E vamos falar, então, unindo esses dois temas, antes a gente ir para o transtorno do espectro, né, a gente falando de uma forma ali, de uma gama maior sobre sexualidades, no plural, e deficiências no plural, né, porque a gente está falando de várias pessoas e cada uma vai ter uma forma ali de se apresentar diante do mundo. Aí a gente fala esse com, né, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno do espectro autista, por quê? Porque é parte de identidade. Né? Não é uma pessoa, ela não é aquele transtorno, ela faz parte da vida dela, né? Uma limitação, um desafio, então, uma pessoa com. Da mesma forma, quando a gente está falando de outros transtornos mentais também dentro da psicologia, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha um transtorno ali depressivo, ela está com aquele transtorno depressivo fazendo parte da vida dela, e ela não é somente a depressão, né? Enfim, somente o autismo. E a sexualidade também faz parte disso, por quê? Porque é um produto de construção social e cultural. Mais uma vez aí, para ficar bem gravado. Pode passar. E as deficiências, né? O que elas são? Se a gente for pensar em conceito. Pode ir. Aí eu trouxe um conceito, né, que é desse livro também, né, que traz que o termo deficiência, ele não limita apenas a deficiência física, né, que geralmente pode vir uma imagem ali de deficiência física, mas inclui também uma deficiência mental, né, intelectual, distúrbio emocional grave, lesão cerebral traumática, alguma dificuldade específica de aprendizagem, outra deficiência de saúde e também o autismo aí grifado dentro, né, desse rol ali das deficiências, tá? Mas o que significa, né, esse conceito? Alguns autores, eles colocam que esse termo é um fenômeno socialmente construído. E aí eu coloquei o exemplo pessoa óculos, né, para eu poder lembrar, por quê? Vamos imaginar que a gente, hoje em dia, a gente tem aí várias pessoas, né, que usam óculos. E por que na nossa sociedade usar óculos, por exemplo, não é considerado uma pessoa com deficiência, né? A gente não fala a pessoa é deficiente porque usa óculos, né? E aí, por que então uma pessoa com uma deficiência intelectual, com uma limitação ali física, a gente diz isso, né? Por quê? Porque é um fenômeno que é construído também socialmente. Só que a gente também vai considerar outras variáveis, né? E o contexto social, por quê? Podem ter pessoas que apresentam uma deficiência que vão se desenvolver de uma forma melhor porque tem outros recursos, e pode ter uma pessoa que vai ter outros estigmas que vão acabar influenciando em como que ela vai ser tratada também socialmente. Pode ir. E falando em estigma, a gente tem um autor aí na psicologia, né? Quem faz psicologia já ouviu falar sobre o Goffman, talvez, que ele fala muito sobre o estigma, que é essa marca que vai simbolizar algo diferente, né, algo desviante ali na pessoa, no sentido de ser uma diferença ali mesmo, né? E aí, como eu falei no slide anterior, a gente tem que pensar essas deficiências no plural, por quê?
porque a gente também tem um aspecto de vantagem e desvantagem social, né? Então, uma pessoa, pensem só, imaginem uma pessoa com uma deficiência, ou podem ser também com transtorno do espectro autista, né? Jovem, homem, branco, magro e heterossexual. Ok. Agora imaginem só uma pessoa ali com essa mesma deficiência, ou com, né, vocês podem pensar uma deficiência física, ou como a gente está falando aqui, com um transtorno do espectro autista, mas que seja uma pessoa ali idosa, que seja mulher, né, que seja negra, obesa, pobre e homossexual, né? Eu quis colocar aqui bem extremado, né, bem ali os dois polos, para a gente realmente ver essas diferenças, né, com relação ao gênero, com relação ao padrão de beleza ali, imposto culturalmente, com relação à orientação sexual, né? Então, quanto que esses outros estigmas, essas outras marcas, também vão influenciar juntamente aquela primeira característica que a gente está falando aqui hoje. E aí vamos pensar qual imagem que vem à cabeça de vocês, né? Quando a gente está falando de deficiências. Eu já dei aqui alguns insights, mas pode passar na outro slide, ele vai apresentando aí essas imagens, né? Então, a gente tem, por exemplo, vem uma imagem, essa lá de cima, né? Do casal ali com o rapaz, isso, ótimo, na cadeira de rodas, né? Será que vem essa imagem de uma pessoa ali num contexto sexual, né? Ou será que vem uma imagem, por exemplo, essa que está aí do lado da segunda, das duas pessoas ali meio que interrogação, o que eu faço, como é que vai ser, né? Aqui a gente está falando de uma deficiência física, mas a gente pode também incluir outros aspectos, porque afinal de contas essas imagens são do Google, né? Então às vezes é difícil a gente encontrar uma imagem certinha. Mas se vocês conseguem ver, será que vem uma imagem de um casal formando uma família? Vem uma imagem de uma infância feliz ou de uma infância triste, né? Claro que aqui eu estou colocando nos extremos, a gente pode ter variações, momentos tristes, né? Momentos alegres, mas para a gente pensar um pouco culturalmente, qual esse estereótipo, qual essa imagem que vem quando a gente está falando de deficiências, quando a gente está falando de deficiência também intelectual e do próprio transtorno do espectro autista. Pode passar? Bom, e aí a Bortolozzi, né, que ela é uma psicóloga também, uma autora que fala muito sobre esses dois temas em conjunto, ela diz, então, que a nossa sociedade, ela cria expectativas para a sexualidade das pessoas, né? Isso parece bem óbvio, né? E aí, o que acontece? A cultura, ela vai criando o que é normal e vai relacionando essa ideia de felicidade perfeita. Então, o que é considerado um casal perfeito? E isso vai acabando incutindo um padrão socialmente, né? Então, foi o que a gente falou anteriormente. Acaba punindo, às vezes, pessoas que estão fora desse padrão, né? Que teria essa visão estigmatizante. Por exemplo, vai ser considerado um padrão uma pessoa heterossexual, magra, alto, e aí um ideal de felicidade perfeita, casar, ter filhos, fazer sexo, sentir orgasmo. E se a gente pensar nas pessoas que têm deficiência, né? Como que ocorrem essas expectativas sociais em relação à própria sexualidade? Bom, então, diante dessa reflexão, a gente vai afunilando ainda mais pensando no transtorno do espectro do autismo, que é a sigla TEA, né? Se a gente traz essas expectativas sociais com relação à sexualidade das pessoas, a gente também tem expectativas sociais que são criadas e perpetuadas em pessoas com deficiência. E nessas pessoas que apresentam autismo, né? Como que eles lidam com o sexo? O que eles fazem? Como que relaciona afetivamente? Como que relaciona sexualmente com as pessoas? O que representa a masturbação para uma pessoa autista? Como que será a primeira experiência sexual para uma pessoa autista? Né? E a gente pode resgatar o que a gente falou lá nos primeiros slides de... Vamos pensar nesse exemplo da palavra masturbação. Qual foi a primeira vez que vocês ouviram sobre o termo? Né? O que vem à mente? Como é que foi apresentado? Se foi na escola, se foi um vídeo, se foi tido como algo proibido, como algo que poderia ser falado? E alguém levantou a mão. Quer falar agora? A gente vai falar um pouquinho dos mitos, né? Vai entrar um pouco do que você colocou, mas assim, dando um feedback aí do que você trouxe, né? É exatamente isso. A masturbação, né? Para você foi apresentado ali desde o começo, você tem essa consciência, né? De passar essa educação sexual adiante, mas imaginam só para essas pessoas que não são neurotípicas, né? Como que é essa relação com a própria sexualidade, como que é essa informação passada, né? Como você falou, pode apresentar uma dificuldade ali mesmo, né? E de fato é buscar esses profissionais que vão dar orientação, né? Seja na escola, seja um profissional da psicologia, né? Uma psicopedagoga também. Por quê?
não é para ser também algo que seja não falado, né, não dito. Então, uma dificuldade, às vezes, que pode acontecer é ter uma dificuldade de identificar, como a gente falou lá atrás, aquela dificuldade das normas sociais, como que é apresentado, das regras. Então, talvez pode ter uma dificuldade, né? Pode ter uma dificuldade, assim, de quando que eu vou me masturbar? Quando que é? Como é que é? Por quê? O autista tem muito aquela relação com o sensorial, né? E se é uma prática, como você falou, que parece aí seu caso, né? Uma prática, por exemplo, que a pessoa gosta, né, ali de fazer, e de fato vai ser gostoso, vai ser bom, vai estar ali descobrindo o próprio corpo, é fazer esses limites, né? Então tá, então vamos ensinar, explicar essas regras de uma forma mais concreta possível, de que, olha, você pode fazer, né, essa prática, você pode ter um contato com o seu corpo, mas em determinados ambientes, por exemplo, em casa, no ambiente privado, não vamos fazer na escola, né, porque não é o local para isso, não vamos fazer em público, né? Então, distinguir esses espaços e explicar como se fossem essas normas, essas regras sociais, também para a sexualidade, né? Para que não prive também aquela, né? Eu estou falando pessoa, porque pode ser criança, adolescente, adulto, enfim, de conhecer o próprio corpo, mas que vá diferenciar, porque no fundo é isso, a gente tem normas sociais, né? E a gente sabe que tem certos lugares que podem ser até perigosos, em termos vulneráveis, né? De estar ali suscetível a um contato com outra pessoa. Então, é uma educação sexual pensando nos limites mesmo do próprio corpo, né? E do contato ali com outra pessoa. Tem uma outra pessoa que levantou a mão, né? Então, talvez seja um pouco por esse lado, tá? Mas pode ser também, né? A masturbação, na verdade, ela pode entrar também como um conforto. Por quê? Se ele está tendo uma dificuldade ali, né? De interação e tudo, e tem uma prática que é prazerosa, né? A gente às vezes tende a buscar uma atividade prazerosa do que lidar com um desafio, né? Então pode ser algo nesse sentido por conta dessas dificuldades na comunicação, como você falou, na expressão das emoções e de fato de toda a burocracia, né, que tem ali até conseguir então se relacionar com outra pessoa, né? Não que seja uma burocracia só para as pessoas que sejam que tem ali o TEA, tá? Mas pessoas neurotípicas também. A gente sabe que um contato solo, talvez vai ser muito mais direto do que eu ter que ali ter um contato com outra pessoa, né? Vai ter esse nível de interação social primeiro, tá? Bom, pode ir passando. Eu vou terminar aí os slides, tá? Pra gente falar um pouquinho dos mitos e tudo. E aí, no final também, quem tiver alguma pergunta, né? Alguma colaboração para fazer, vai ser ótimo. Então, como que manifesta a sexualidade, né? A gente já tá falando aí sobre ela. Será que é igual? Será que é diferente, né? As perguntas vieram um pouco nesse sentido também. Pode passar. E aí, novamente, para a gente reforçar, né? A sexualidade, ela não é atípica, né? Ou ausente, tá? Nessas pessoas, né? O erotismo, ele é algo inerente no ser humano, então ele vai estar presente em pessoas neurotípicas ou não neurotípicas. Também são seres sexuados, como qualquer outras. E aí, como eu coloquei, né? A gente vai perceber que, eventualmente, pode ter umas limitações, algumas dificuldades, né? Alguns desafios. Pode passar. E aí, entre alguns desses fatores, né? Talvez um pouco do que vocês colocaram aí, a gente tem, né, os interesses repetitivos e restritos, e isso pode incluir na sexualidade, né? Então, vamos supor que tem ali um interesse pela masturbação. Ele pode se tornar algo restrito, né, algo repetitivo, diante dessas dificuldades aí da comunicação, das próprias habilidades sociais, né? E as habilidades sociais também são aprendidas, né? Até nós, pessoas neurotípicas, a gente não nasce sabendo ali como se comunicar, de que forma se expressar melhor as emoções. Mas imagina só, né? Se essa pessoa ali que tem o TEA não tem um acesso a essa informação, né? De como que vai ali se comunicar e já tem uma limitação. Pode ser ainda mais difícil para ela, né? Lidar, expressar os interesses, inclusive as necessidades sexuais. E às vezes, né, infelizmente, aí a gente vê uma desinformação dos pais, dos familiares, ou receio, né, de como que vou fazer, como que vou perceber, mas que isso só é um reflexo da educação sexual, né, de como que é visto a sexualidade na nossa sociedade, né, e acaba, às vezes, gerando algumas lacunas em como que é visualizada a sexualidade e também nesses diálogos entre pais, entre filhos, educadores, né, e a ausência de uma educação específica voltada para esses desafios. Pode passar. Bom, e então esses aspectos acabam tornando, em alguns momentos, essas pessoas mais vulneráveis a alguma violência sexual, né? Não que vão ser diretamente, tá, gente? Isso aqui não é uma causa e efeito, né? De forma alguma.
Mas tem até um livro que ele fala sobre sexualidades e violências, e ele coloca isso, né? Que as pesquisas mostram nesse sentido de se tornar vulnerável. Justamente por quê? Pelos mesmos fatores que a gente falou anteriormente. Problema de comunicação, de interação, que vai dificultar o entendimento do comportamento, das regras sociais, né? De, por exemplo, quando a gente está falando não tocar o outro, não é hora para isso. Se alguém mexer com você, conte, né? Então, essas dificuldades, talvez, de entender essas regras sociais, né? De compreender, pode tornar ali em alguma situação um pouco mais vulnerável. E aí, por isso é importante a gente ter uma educação que vai ter esse olhar atento também. Pode passar? E aí, vamos falar então um pouquinho dos mitos, né? Como eu falei, dos mitos estereótipos das pessoas com deficiência. E vocês também, né? Tendo contato aí com as pessoas, com filhos, enfim, familiares que tenham TEA, vão pensando um pouco sobre isso, né? Eu coloquei 5 grandes mitos, tá? Pode até ter mais, mas alguns mitos que a gente coloca de como que imaginamos ser a sexualidade dessas pessoas, né? Então, a gente tem um primeiro mito que é da assexualidade. De imaginar, então, que naquele exemplo da masturbação, não vamos falar de masturbação, porque são pessoas que vão ser eterna criança, eterno bebê da família, são angelicais, né? São infantis, muito aquela ideia ligado como se fosse assim, 2 lados, o angelical e o sexo entram no local de pecado, né? Então, seriam pessoas que a gente não fala sobre sexo e sobre sexualidade. Por outro lado, né, um relato aí de vocês duas também, que às vezes pode acontecer dessa hipersexualização. Só que por que está aqui no mito, né? Porque aqui a gente está colocando como se fosse uma imagem do senso comum, tá? De que assim, ou é um lado ou é outro, né? Então, aquela ideia de que todas as pessoas ali, né, uma ideia generalista, todas as pessoas com deficiência, com TEA, teriam, né, uma sexualidade de uma certa forma ou outra. Então, aqui é um estereótipo, um mito, tá? E aí, a hipersexualidade, ela cai nessa outra ideia, então. Teriam a sexualidade exacerbada, exagerada, precoce, que seriam pervertidos, né? Pode passar? E aí, gente, vão pensando o quanto que esses mitos também vão refletindo socialmente, né? E se a gente tem essa ideia prévia, né, de como que é a sexualidade, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai comunicar, né? Então, por conta disso, acaba não sendo muito estimulado programas de orientação, de educação sexual, né? Por considerado assexuado, por outro lado, hipersexualizado, e aí não vamos falar sobre, né? E aí acaba gerando ainda mais uma lacuna nisso daí. Pode passar? Outro grande mito, né, de que seriam pessoas pouco atraentes, indesejáveis ou incapazes de conquistar uma parceria amorosa e manter um vínculo estável de relacionamento amoroso sexual, né? Então, assim, terrível esse mito, né, gente? Porque a gente sabe que são pessoas que podem ser atraentes, que podem desejar e ser desejáveis, né? E são, sim, capazes de construir relacionamentos sexuais, relacionamentos afetivos, amorosos, tanto com pessoas neurotípicas também, porque às vezes é um outro mito que se tem, né? E esse mito reforça o estigma de cortesia, né? O estigma de cortesia, a Bortolozzi fala pra gente que é uma ideia que a gente tem, assim, de estigma, de marca dos familiares, né? Então, por exemplo, numa escola, se tem ali um irmão, uma pessoa ali, né? Uma adolescente, supondo, neurotípico e um adolescente com TEA, né? E aí outra pessoa fala assim, olha, não fica com fulano porque o irmão dele tem TEA, né? Então, assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, assim, isso é um conceito na literatura, né? Essa ideia do estigma de cortesia. Por quê? Porque esse mito que está aí, né? Esse estereótipo de ser indesejável, pouco atraente, tudo, às vezes ele pode se estender ali em algumas pessoas, né? Alguns familiares próximos, principalmente de uma idade parecida, tá? Mas, novamente, estamos falando de mitos e estereótipos. E isso é legal você ter falado, quer dizer, que a gente vai ver também que o sexo, na maioria das vezes, né? Claro, como eu falei, como é um espectro, pode variar, mas tende a ser mais protocolar também. Por quê? Por conta daquela dificuldade mesmo na comunicação, na interação. E aí, quando alguém ensina a regra, né? Por exemplo, então você tem que sempre cumprimentar alguém. Você tem que falar bom dia, você tem que falar te amo, por exemplo, né? E aí ela vai aprendendo. Então, fica parecendo muito robotizado mesmo essa ideia. Isso pode estender no encontro sexual. No final, vou até sugerir algumas séries que falam sobre isso. Talvez algumas de vocês já conheçam, que mostra esse aprendizado, né? A pessoa fala, faz isso, e aí, às vezes, no encontro sexual, em como paquerar, vai seguindo um certo protocolo também. O meu marido é autista e sou casada há 15 anos, então essa parte me interessou muito. Ai, que bacana. Então, depois eu quero te ouvir um pouquinho, mesmo que a gente passe um cadinho do horário, mas enfim, no começo a gente teve uma confusão ali dos slides, mas se você quiser compartilhar depois também, vai ser ótimo.
Então, assim, continuando nos mitos, né? A gente também tem um mito aí de que seriam pessoas que não vão conseguir usufruir do sexo com orgasmo e que teriam disfunções sexuais relacionadas, né? E como que esses mitos foram extraídos de um artigo que fala dos mitos da sexualidade de pessoas com deficiência, então ele fala de uma forma geral, né? Não só a deficiência intelectual, mas também a física, né? Então, aqui ele até coloca, por exemplo, a síndrome de Down, né? Que às vezes tem aquela ideia de que então seriam pessoas que vão ser estéreis, que não vão ter disfunções, né? E na verdade isso também é um mito. É capaz sim, né? De ter ali, de usufruir o sexo, usufruir a sexualidade, né? A Kézia aí está mostrando para a gente esse exemplo de ter essas relações mesmo afetivas, tá? Pode passar. E um outro mito também de que a reprodução seria um problemático, ou que iam gerar filhos com problema, né? Como eu falei, de que não vão saber cuidar deles. Também é um grande mito, né? E às vezes a gente acaba reforçando esse mito e vai ser ainda pior, porque a gente coloca aquela ideia da incapacidade, né? E na verdade, são pessoas como todas as outras que são capazes de aprender, apesar de alguns desafios, algumas limitações, mas vão aprender de uma outra forma. E sim, podem, claro, com certeza, cuidar ali de outras pessoas, né? E de uma forma nenhuma vai prejudicar de uma questão da vida reprodutiva de que não vai ter uma, como está embaixo, pode até ter uma limitação, dependendo da deficiência, né, a vida reprodutiva, mas não vai ser uma limitação constante, né, porque a gente tem a adoção, a gente tem outras formas de exercer a paternidade, a maternidade, tá? Então, não impede de manter esses vínculos afetivos, amorosos, né, e de familiares aí também. Pode passar. Bom, então, algumas reflexões, né? Se essas pessoas com deficiência são sexuadas, se elas têm o direito de expressar os desejos, viverem relacionamentos amorosos, por que é uma questão tão polêmica, né? Falar de sexualidade, falar de deficiência, falar de autismo, falar de tudo isso junto. Por que a sexualidade delas, né, é vista como algo tão diferente, tão complexo, tão aterrorizante, né? Ora assexual e aí ora é considerado uma hipersexualidade. Por que ainda prevalece a omissão de educadores, de profissionais, de familiares em assumir essa educação sexual inclusiva? E aí, o que a gente tem uma hipótese, né, que esse artigo apresenta, que é um ciclo vicioso através dessas falas. Elas não vão entender, elas não precisam, né, já que são assexuadas, reforçando o mito. É melhor não falar disso para não despertar, para não incentivar o desejo. Pode passar. Aí, nesse próximo, eu coloquei, então, esse ciclo, como é que seria, né? A gente tem esses mitos, estereótipos, né? Esses preconceitos, essas crenças que são decorrentes da desinformação, né? Não somente da deficiência em si, mas também da própria sexualidade, como a gente viu lá atrás. E aí isso gera uma negação, ou seja, é diferente a sexualidade, é pervertida ou nem existe, então nem vamos tocar no assunto. Se a gente imagina assim, esse ciclo vai gerar uma outra ideia que então não precisa receber educação em sexualidade, né? Porque ou vai despertar, ou o desejo não vai ser legal, ou são pessoas eternas crianças. E aí, isso gera uma outra ideia que vão ter expressões sexuais inadequadas socialmente, comportamento público invasivo, né? E aí gera um julgamento social de que essa sexualidade, então, vai ser desviante, né? Então, percebem como que através de um mito, através de um estereótipo, vai gerando ali um ciclo que vai acabar gerando uma atribuição causal entre comportamentos sexuais inadequados por uma falta de aprendizagem, de informação com a deficiência, né? E aí a gente volta para o primeiro ali, que é justamente o mito. Pode passar. E aqui alguns desafios, pensando na prática sexual, né? Do que a gente estava falando aí antes, de alguns achados que a literatura mostra para a gente, aqui pensando no TEA, né? De que tem essa ideia das reações sensoriais, né? Então, para quem tem contato já deve ter observado, né? As pessoas com TEA, elas têm ali um sensório muito diferente, né? Das pessoas neurotípicas. Então, às vezes, pode ser para mais, pode ser para menos, né? Eu já trabalhei, na época da graduação, com uma criança que tinha o TEA, e aí ela era uma criança que ela não... Essa reação sensorial aparecia no barulho, então ela não suportava um barulho muito alto. Quando a sala de aula, né, eu era acompanhante terapêutico dentro da escola, a sala de aula estava ali muito barulho, a criança fazia assim, né? Por quê? Porque aquilo ali era muito para ela, aquele barulho, então aquele sensorial. E a gente pode pensar isso também na sexualidade, né? De que pode haver alguma experiência, até pensando na masturbação, que pode parecer muito mais interessante, por sensorial estar ali mais à flor da pele, ou pode ter alguma experiência que vai ser menos interessante, por ter um incômodo ali maior, né? Essa sensação ali maior, para menos ou para mais.
Diferenças da regulação emocional, né? Até porque, como a gente já falou aí, essa comunicação das emoções, de como que eu vou expressar, de como que eu vou manejar essas emoções, podem, né, ser aí desafiadoras. As demonstrações de afeto pelo toque físico ou ato de serviço, né? Então, como vocês deram um exemplo, elas tendem a ser mais concretas, menos românticas, né? Então, ser uma coisa muito protocolar, muito concreta, né? Por exemplo, um ato de serviço. Então, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa para mostrar a pessoa ali que eu gosto dela, e aí eu vou lá e faço bem ali na regrinha que me ensinaram, né? O próprio toque. E isso pode gerar, às vezes, uma baixa compreensão sobre as necessidades da parceria sexual, né? Ou parceria afetiva, romântica, tá? Mas não por uma falta de compreensão, no sentido assim, não quero compreender a outra pessoa, né? Mas por uma dificuldade mesmo de entender aquela dinâmica, de entender a comunicação. Às vezes também pode ter, e aqui eu estou falando dos achados da literatura, né? Então, alguns desafios de uma forma geral, mas como é um espectro, a gente pode ter essas variações, tá? E a falta do jogo imaginativo, ela volta para aquele mesmo ponto comum, que é a ideia da concretude. Né? Então, uma ideia geral de que seriam pessoas que vão ter menos fantasias sexuais ou pouco ideia do jogo imaginativo por tenderem a seguir uma ideia mais concreta, né, protocolar. Que, mais uma vez, esse protocolar também pode encaixar com a ideia de uma atenção direcionada a um estímulo por vez, né? E aí uma dificuldade de, às vezes, no sexo, ter ali uma coreografia sexual de que vai ser, então, cada estímulo de uma vez por outra. Por quê? Me ensinaram que eu beijo, depois eu tiro a roupa, e aí depois, então, seguindo, como se fosse uma regra ali mesmo. Pode passar? Bom, esse aqui, como o slide já está aí para a turma de vocês, eu vou passar mais rapidinho, mas aqui é uma pesquisa, né, de 2018, que entrevistou 14 autistas de 15 a 17 anos. Pode passar. E aí eu selecionei, depois se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha, é uma pesquisa bem legal. Eu tinha selecionado algumas falas aí, né, de algum desses jovens, que trazem a perspectiva, por exemplo, de gênero. Vou só citar alguns exemplos. Um fala: você não pode ser trans, você é autista e não tem autista trans, né? Então, assim, o quanto que eles encaram de desafio de quando vão expressar a sua sexualidade, como que isso é visto de volta para eles. A ideia, né, quando a gente fala aí do abril azul, do mês de conscientização, né? Então, alguns falam, eu não sou um anjo azul, né? Eu não nasci para ser anjo, eu não sou assexual, ou seja, tem ali uma expressão da sexualidade. Pode passar. Outros aí que colocam bem essa sexualidade, eu sou assexual, heteroromântico, né? Então, ele sabe de como que ele sente essa atração, e aí falar que as pessoas riem, né? Desqualificam. Uma outra fala que coloca que nunca teve um namorado, né? Por uma dificuldade ali mesmo de se expor a uma situação de risco, de seletividade. Uma outra fala da dificuldade para lidar com os pais, na terapia de aprender a respeitar a puberdade diferente ali do irmão. Então, esse artigo é bem interessante, né? Como o slide está com vocês, o material. Eu só peço que não compartilhem, né, com outras pessoas, porque foi uma autoria minha aí. Só compartilhem a fins de estudos, né? Se vocês quiserem sempre acessarem para estudar, para pegar ali as referências. E aí, esse artigo, ele tem essas e outras falas desses jovens aí, desses 14 entrevistados, e vocês conseguem entender um pouquinho melhor como que é essa sexualidade na adolescência dessas pessoas que foram entrevistadas, né? De como que é. Porque eu sou uma neurotípica falando, né? Então, a gente precisa pegar a fala de pessoas que realmente estão sentindo na pele do que é falar de sexualidade para eles e como que a sociedade, pensando sociedade de pais, educadores, família, escola, vai trazer esse assunto para eles, tá? Pode passar? Eu coloquei algumas frases para a gente ir fechando, que é: o sexo dissociado da sexualidade encontra sua satisfação em puras técnicas, sem viver plenamente sexualidade. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu não, porque é uma citação. Mas, enfim, isso quer dizer que o sexo ele não pode ser visto sozinho, né? Ele faz parte da sexualidade. A sexualidade, como a gente viu lá no começo, é algo muito maior, tá? Então, quando a gente está falando também de autistas, a gente não está falando somente da relação sexual, né? A gente está falando em como que ele comunica essa emoção, né? Como que é ensinado para ele uma paquera, como que é o beijo, como que é essa comunicação de expressar um afeto, quando ele dá um abraço, quando ele faz um carinho, quando ele recebe, tá? E o equilíbrio de uma personalidade não se regenera numa vida genital intensa, mas no desenvolvimento de uma sexualidade fonte de vida relacional, né? Então, sexualidade, próprio sexo em si, não é somente a genital, né? Não é somente a genitalidade, é uma relação, né? É uma vida relacional. Então, a gente tem vários aspectos aí também envolvidos.
E uma outra frase que eu adoro, do Dalga Larron, que eu acho que resume bastante um pouco do porquê que eu decidi também, né, ir para essa vertente do trabalho aí, que é a forma específica pelo qual cada um realiza a sua sexualidade, é também característica da sua existência no mundo, né? Bem profundo. E aí eu deixo no final para vocês as referências utilizadas, tá? Tem artigos, tem livros e algumas sugestões para vocês. Claro que alguns de vocês aí podem até ter mais sugestão, se quiserem me passar também, eu vou ser grata. Então, algumas sugestões variadas aí, midiáticas, que tem esse podcast do Sexo Explícito, tá? É tudo gratuito. Mentira, tirando a série que não é gratuita. Peraí, volta só um pouquinho para falar do podcast. Aí tem o nome dele, Sexualidade de Pessoas com Deficiência, Capacitismo, Objetificação e Devoteísmo, tá? É um episódio do Sexo Explícito que foi feito no especial Dia do Sexo. E aí eles falam um pouco dessa ideia da fetichização, das taras, da objetificação, né? Porque eu não comentei aqui, mas tem esse termo devoteísmo, que seriam pessoas que teriam atração por aquelas pessoas com deficiência, por exemplo, uma deficiência física e tudo. Mas uma coisa é ter uma atração sexual em termos de preferência e outra coisa é fetichizar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente falou das vulnerabilidades dessas pessoas que são ali neurotípicas usar, né, essas outras como objeto ali de fetiche sexual, como curiosidade e tudo. Então, quanto mais a gente falar do tema, mais a gente vai evitando, talvez, né, que isso vai para o campo do mito, do estereótipo. Agora sim, pode passar. Aí eu deixei a sugestão de alguns vídeos, tá? Tem um vídeo desse TED que é muito legal, essa Ana Carla Vieira. Se não me engano, acho que ela é psicóloga também, ela estava falando de um projeto, mas ela fez uma introdução bem legal falando sobre sexualidade e autismo. Isso aí vocês encontram no YouTube, tá? De fácil acesso. Tem esse Autismo na Ponta da Língua, que é só a título de curiosidade, porque é um vídeo que fala um pouquinho de famosos, né? Com TEA, então eu coloquei aí 2 exemplos, e aí esse vídeo vai falando um pouco sobre isso. E aqui 2 séries que estão aí disponíveis no Netflix, que é o Atypical, que fala um pouquinho do relacionamento ali mais pertinho, né? Claro que a gente está falando aí de série, de ficção, mas é bem bacana para vocês entenderem também um pouquinho, enfim, se divertir, entreter, né? E o Amor no Espectro, que é essa segunda aí que está o título em inglês. E aí o livro que eu deixei no final, que é aquele que eu mostrei para vocês, está lá no slide de referências também, que para quem trabalha, né, não sei, de repente, ou tem contato e quer conhecer um pouquinho da educação e sexualidade, esse livro, ele fala, né, tem o título aí da Maria Helena Vilela, que ele fala um pouco sobre essa sexualidade, né, junto com as pessoas ali na deficiência intelectual. Então, ele fala um pouco de uma forma geral, mas ele vai percorrendo sobre masturbação, jogos sexuais, adolescência, e dá para vocês verem, é bem curtinho, então é bem legal também a leitura. E o último slide, né, tô aqui agradecendo pelo convite, né, da participação do Instituto Suassuna, dizendo que eu faço parte do corpo docente do curso de pós-graduação, e aí quem quiser ouvir mais sobre sexualidade, né, também vai lá, olha aí os cursos, né, de pós. Quem quiser também compreender um pouco mais sobre o universo da sexualidade, né, tem meu Instagram, tem meu site, tá? Vocês estão aí com o slide, fiquem à vontade. Se ficou alguma dúvida também com relação à sexualidade, autismo, alguma coisa que eu passei muito rápido, né, enfim, quiserem compartilhar, trocar alguma dúvida, pergunta, sugestão, feedback,